Passadas essas explicações iniciais sobre o ITR na Constituição, a gente entra agora na parte de análise desse imposto no CTN. E aí, sempre que a gente analisa o imposto no CTN, o que é que eu sempre bato muito na tecla em sala de aula com vocês? Alguns elementos que são imprescindíveis para que a gente identifique a espécie do imposto. E quais são esses elementos? A primeira coisa é o verificar qual é o fato gerador da incidência, né, desse imposto. Depois, analisar quem vai pagar, ou seja, quem é o sujeito passivo nessa relação jurídico-tributária. O terceiro é o elemento temporal, ou seja, a partir de quando esse imposto ele será devido. E o quarto fator também de análise é qual é o valor desse imposto que vai ser cobrado do contribuinte. E aí, para isso, eu tenho que falar de base de cálculo e também de alíquota. Só com esses dois fatores que eu consigo chegar no montante do imposto devido. E com o ITR não seria diferente, né? A gente vai analisar todos esses fatores, mas para isso eu queria que vocês abrissem o CTN de vocês nos artigos 29 a 31. São realmente três dispositivos no CTN, tá? Mas que apesar de só terem esses três dispositivos, eles são muito ricos, tem muitas informações. E também vai ser necessário a gente ir para uma regulamentação mais específica do ITR, tá? Que é o decreto 4.382 de 2002. Mas vamos iniciar aqui conversando sobre os artigos do CTN. Quando for o momento de vocês abrirem essa legislação, eu dou um tempinho e peço para vocês abrirem, tá? Primeiro, o artigo 29, né, do CTN, ele vem falando o quê? Que esse imposto ele é de competência da União, o que a gente já tinha deixado claro, e que ele incide sobre a propriedade territorial rural. E ele tem como fato gerador, ele tem três fatos geradores, certo? Que é a propriedade, o domínio útil ou a posse, por natureza, definido na lei civil. E essa propriedade, domínio útil ou posse sobre esse imóvel, ele tem que ser fora da localização da zona urbana do município. Tá? Pela leitura desse artigo, a gente já tem como identificar o fato gerador nesse imposto, que é qual? Exatamente a propriedade, o domínio útil ou a posse desse imóvel. Mas o que é mais importante para a gente nesse primeiro momento é a gente identificar que tipo de imóvel, né? E aí o CTN vem dizer, é aquele imóvel localizado fora da zona urbana do município. E para a gente encontrar, gente, o que seria essa fora da zona urbana, a gente tem que saber identificar o que é a zona urbana. Ou seja, o ITR ele incide sobre uma propriedade na zona rural. E eu só consigo identificar o que é essa propriedade na zona rural se eu conseguir identificar também o que é zona urbana. Tentando ser um pouco mais claro. O CTN ele não diz o que é zona rural. E aí, a legislação vem dizer o quê? Que a zona urbana ela é delimitada por lei municipal, ou seja, a gente consegue identificar o que é zona urbana. Ou seja, o que não for zona urbana é zona rural. De modo que esse conceito de zona rural, ele é um conceito que ele pode ser achado por exclusão. E aí, por isso que é muito importante que vocês abram agora no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. O que é... Mas, Melissa, se você falou que o ITR ele está no 29 a 31, por que você está me mandando a gente abrir no artigo 32, parágrafo 1º? Porque esse artigo 32, gente, ele fala sobre o IPTU.
aí quando a gente fala sobre o IPTU, ele define o que é zona urbana. Se ele define o que é zona urbana, a gente consegue achar, por exclusão, o que seria a zona rural. E aí o parágrafo 1º vem e diz pra gente: para efeitos desse imposto, e aí a gente está falando do IPTU, tá? Entende-se como zona urbana aquela que compõe, no mínimo, a existência de 2 melhoramentos nos incisos. E aí nós temos 5 incisos que elencam tipos de melhoramentos, em que caso ocorra 2 deles, vai ser considerado uma zona urbana. E aí, os incisos, gente, eu peço que vocês tenham muita atenção à leitura desses incisos, porque as questões, elas tentam confundir muito a dicção, realmente, desse artigo, e elas exigem que vocês saibam, de acordo com a narrativa da questão, se está sendo respeitado ou não o cumprimento de 2 desses incisos, ou seja, de duas dessas exigências. E aí vamos lá analisar essas exigências. O inciso 1, ele trata sobre o meio-fio ou calçamento com a canalização de águas pluviais. O inciso 2, ele traz o requisito, a condição de ter abastecimento de água naquela zona. O inciso 3, ele fala sobre o esgoto sanitário, sobre o sistema de esgoto sanitário. O inciso 4, por sua vez, ela fala sobre rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. O inciso 5, ele fala sobre escola primária ou posto de saúde, com a distância máxima de 3 quilômetros do imóvel que a gente está analisando. Ou seja, gente, na questão, e assim, no nosso dia a dia também, para a gente verificar se o imóvel vai ser alvo de cobrança do ITR ou do IPTU, a gente vai ter que fazer essa análise. Se aquele imóvel cumpre, se existe naquele imóvel aqueles 2 desses melhoramentos. E é exatamente isso. Os incisos, eles trazem para a gente melhoramentos para que os imóveis eles possuem. Ou seja, se tem meio-fio, se tem abastecimento de água, se tem sistema de esgoto, iluminação pública. Isso tudo faz a gente considerar, qualificar esse imóvel como sendo dentro, tá, da zona urbana. E a gente, sabendo o que é a zona urbana, por exclusão, a gente consegue identificar o que é a zona rural, tá? Então, mais uma vez, eu peço para vocês lerem esse artigo com bastante cuidado. No PDF, né, na nota de aula que eu vou disponibilizar para vocês, eu marquei as partes assim desse artigo que são mais críticas, porque as questões tentam confundir vocês, colocando, por exemplo, tirando palavras simples, do tipo mudar essa distância de 3 para 5 quilômetros, e aí tentar confundir aí vocês para encontrar a resposta adequada, tá? Em relação às questões, né, que eu tô falando. E aí, gente, uma outra ressalva também que eu tenho que fazer em relação ao fato gerador é que é incidível não só sobre a propriedade, né? A gente falou também aqui do domínio útil. Quando a gente utiliza essa expressão do domínio útil, a gente está falando de um instituto do direito civil, né? Do enfiteuta. E posse. A posse também ela é muito importante. Você também pode cobrar o ITR de quem detém a posse. Não é necessário que seja o proprietário. Mas é importante ressalvar que essa posse ela tem que ser a chamada posse uso capione.
que é aquela posse com a intenção, né, de dono, como se a pessoa fosse realmente titular daquele imóvel. Então, é essa análise que vocês têm que fazer. Aquela posse em análise, ela não pode ser irregular. Ela tem que ser uma posse regular e com a intenção realmente de ser dono, que é a posse usucapião. E aí a gente entra, gente, num ponto muito interessante, que foi alvo de uma decisão aí do STJ sobre o ITR, certo? Que também tá nessa questão do fato gerador do ITR. Mas a discussão dessa vez não tá mais no CTN. Essa discussão tá sobre o Decreto-Lei número 57 de novembro de 1966. O que é que esse decreto-lei fala pra gente? É o artigo 15, tá? Tentem acompanhar aí, abrindo o navegador e colocando, pesquisar, tá? E o artigo 15, ele fala que o disposto no artigo 32 do CTN, ou seja, o disposto no artigo do CTN que fala sobre o que é esse imóvel rural ou imóvel urbano e que estabelece esses requisitos, certo? Ele não abrange o imóvel que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, tá? Incidindo assim sobre o mesmo, sobre esse imóvel, o ITR e demais tributos cobrados. O que é que esse artigo, em outras palavras, né, tentando simplificar aí o que é que esse dispositivo vem trazer para a gente? Ele diz o seguinte, olha, o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, ele diz o que é zona urbana, certo? E ele diz até nos artigos que está falando sobre o IPTU, né? Porque o IPTU incide sobre a zona urbana. E aí você vai conseguir encontrar o que é zona rural por exclusão e verificar o que é incidível por ITR. Ok, até aí estamos combinados. O artigo 15 desse decreto-lei, ele vem falar o seguinte, olha, independentemente de ser cumprido esses requisitos ou não, ou seja, independentemente desse imóvel poder ser qualificado como uma zona urbana, se esse imóvel for utilizado com exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, necessariamente vai ser cobrado ITR sobre esse imóvel e não IPTU. E aí, gente, é muito interessante isso porque vocês não precisam mais analisar os requisitos. Não é mais necessário você verificar se tem abastecimento de água, se tem sistema de esgoto, se tem rede de iluminação pública. Vocês só precisam analisar a finalidade, né, desse imóvel. Ou seja, se o imóvel ele for situado em uma zona urbana, mas ele tiver como objeto essa exploração extrativa vegetal ou agrícola, ou pecuária ou agroindustrial, ele vai incidir sobre ele o ITR e não o IPTU, tá? Então, esse artigo, ele traz para a gente realmente um critério não mais de cumprimento dos requisitos, mas sim um critério de localização, para averiguar, um critério de finalidade, de utilização desse imóvel, tá? E aí a constitucionalidade desse artigo, ele foi questionada, né, no STJ, porque supostamente teria ali um embate, né, um conflito entre o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, que estabelece os requisitos, e esse artigo 15 do Decreto-Lei. E aí essa análise de incompatibilidade dessa legislação infraconstitucional, ela foi decidida pelo STJ. E o que foi que o STJ decidiu?
Ele disse o seguinte, olha, o CTN, ele valeu-se do critério topográfico, né, para limitar o fato gerador do ITR, do IPTU e fazer essa distinção. Mas, ao mesmo tempo, antes mesmo da entrada em vigor do CTN, esse decreto 57/66, ele alterou esse critério, certo? Estabelecendo que estariam sujeitos ao ITR esses imóveis situados na zona rural. Quando utilizado, esses imóveis situados na zona urbana, quando utilizados em exploração vegetal, agrícola, pecuária ou industrial. Ou seja, não existe aí uma incompatibilidade. Na realidade, esses diplomas normativos, eles têm que ser entendidos em conjunto, de modo que o critério topográfico do artigo 32, ele possa se conciliar, ser analisado em conjunto com esse artigo 15, tá, do decreto-lei, de modo que não incida o IPTU e sim incida o ITR, quando esse imóvel ele tiver qualquer destinação ligada a essa finalidade rural, ou seja, a exploração vegetal, agrícola ou pecuária. Então, gente, eu vou pausar aqui o vídeo, porque ele já está com 16 minutos e a gente falou apenas sobre o fato gerador, tá, do ITR. Nos próximos vídeos eu continuo com os demais elementos necessários de análise do imposto, para que a gente feche a parte do ITR no CTN.